Olá, gente, aqui é o pastor Evelônio Rodrigues. Vamos hoje ver aqui a segunda parte desta ministração a respeito da vida de José. Portanto, se você não assistiu a primeira, procura aqui, né, e vamos assistir a primeira parte para você ficar inteirado do que nós estamos falando. Nós vimos que José ele vinha de um contexto familiar difícil, Deus lhe deu sonhos e ele era odiado pelos seus irmãos. Vimos também que ele era o preferido do pai dele. A Bíblia fala isso, que Jacó, o pai de José, amava José mais do que os seus irmãos, né, os seus outros filhos, no caso, e esse era o motivo do ódio dos seus irmãos. Aí vimos aqui também que, apesar desse contexto difícil, Deus tinha sonhos, tinha dado sonhos para José que mostravam, melhor dizendo, o propósito de Deus para a vida de José, que era de preservar a sua família, né, que seria uma nação no futuro, a nação de Israel. A segunda coisa que eu quero pensar com você, além de que nosso primeiro ponto foi, nós falamos que nós temos que viver os sonhos de Deus e não os nossos. A segunda coisa é que nós precisamos permanecer íntegros. Então, permaneça íntegro. O que isso quer dizer? Foi a integridade de José que fez também com que os seus irmãos o odiassem. Veja só, no verso 2, a Bíblia diz que quando José tinha 17 anos, né, ele apacentava os rebanhos com seus irmãos e ele trazia notícias para os seus pais do que os seus irmãos faziam, né? Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Então, o pai chegava assim, o que eles estão aprontando, o que eles estão fazendo, e eles iam falar, e José lhe falava a respeito de como estava. Pelo jeito eram más notícias. Esse cara aprontava muito, fazia uma coisa, então ele trazia aquelas más notícias. Então ele tinha o ódio dos seus irmãos por causa da sua integridade, né? A Bíblia diz que tem um momento, então, da vida de José, no caso, né? Isso está no verso 13, né? Que Israel perguntou a José, diz assim a palavra, versos 13 e 14. Gênesis 37, tá? Versos 13 e 14. Então, assim, os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. E José respondeu, eis-me aqui. E Israel continuou, vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim enviou do vale de Hebrom, ele foi a Siquém. Jacó tinha uma preocupação especial com uma questão de Siquém, porque houve um problema com seus irmãos em Siquém, né? Um outro momento a gente fala sobre isso, né? E eles, né, geraram um problema lá em Siquém. E ele tinha uma preocupação especial, então. Uma outra coisa interessante é que esta trajetória de José, veja que nós estamos falando de um período que não tinha era o quê? Camelo, não sei, jumento, cavalo, talvez jumento, camelo, não sei. Foi cerca de 80 quilômetros essa viagem de José até chegar ao lugar onde os seus irmãos estavam. A Bíblia diz que Deus permitiu ali que José, no meio do caminho, encontrasse um homem e ele pergunta para esse homem se sabia algo dos irmãos. Ele falou, eles foram para outro lugar chamado Dotã, se não me engano, e eles vão para aquela região e José então vai ao encontro dos seus irmãos. O verso 18 diz assim, de longe eles o viram e antes que chegassem conspiraram, meu Deus, quase não saiu, conspiraram contra ele para o matar e disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Eu falei no vídeo anterior que José recebeu do pai uma túnica, né, uma túnica de príncipe, e ainda sugeri, inclusive, que provavelmente que ele seria uma túnica vermelha, azul, muito chamativa, porque não faria sentido de longe os irmãos, tem que ser uma coisa bem chamativa, né? Um amarelo no deserto, eu acho que não chamaria tanta atenção. De longe, a Bíblia diz que os irmãos o viram e o reconheceram por causa da túnica. Inclusive, quando nós vamos ver o texto, a primeira coisa que eles fazem quando o irmão dele chega é tomar a túnica dele, arranca a túnica dele. Essa também é a túnica que é devolvida a Jacó, quando nós vamos ver mais adiante, quando eles mentem, né, dizendo que José teria sido morto,
E eles entregam essa túnica para o pai deles. Olha que coisa, essa túnica foi mesmo um problema na vida de José. E houve então uma trama para matar José. Mas a Bíblia diz que Rúben, lembra que eu falei da questão de Rúben no vídeo anterior? Rúben chega para os irmãos e fala, não vamos fazer isso com o nosso irmão, vamos colocar numa cisterna, dando aquela ideia, vamos dar para ele apenas um castigo e tal, e alguma coisa assim, mas na verdade a Bíblia diz que Rúben tinha um plano de pegar José e devolver ao seu pai. Quem sabe seria uma maneira dele ter de volta a confiança do seu pai, né? Não sei, mas ou ele se sentia como filho mais velho, responsável por José, que era então o filho mais novo, né? E a Bíblia diz no verso 24 que eles jogaram, então, José numa cisterna seca, né, numa cisterna que não tinha água, e sentaram-se para comer. Nesse momento aqui, a Bíblia não fala o que aconteceu com Rúben, por exemplo, provavelmente, né, eu pensando aqui, a Bíblia não fala, apenas porque a Bíblia diz que eles jogaram José na cisterna, e depois Rúben procura José e não encontra. É quando vem o plano, então, de dizer que ele teria sido morto. Eles mataram um bode e pegaram a túnica, sujaram de sangue do bode e levou para o seu pai, que ficou chorando, né, até o final de sua vida quase, ou melhor, até reencontrar com José, melhor dizendo, para saber que o filho, então, estava vivo. Depois sentaram-se para comer, Gênesis 37, verso 5, e levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiaria, bálsamo, mirra e levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas e não lhe façamos mal, pois é nosso irmão e é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E então, assim, é como eu estava falando, foi a integridade de José. Claro que havia questão familiar difícil, havia o contexto da preferência paterna, que já é uma coisa, um problema em si, mas também foi a integridade de José que o colocou naquela situação. Porque era ele que entregava, né, os irmãos, era ele agora o responsável de ir, porque ele deveria chegar, ver o que os irmãos estavam fazendo, e na ideia do pai Jacó, ele deveria voltar, lembra dos 80 quilômetros, ele voltaria esse percurso para dar notícia aos seus pais. Nós estamos falando de uma época que não tinha telefone, não tinha nada, não tinha celular, não tinha WhatsApp. Se fosse hoje, melhor dizendo, José ia gravar uma selfie, né, no deserto, filmando, fazendo assim, ou ele viraria um vlogueiro, né, alguma coisa assim, gravando parte do seu dia a dia. Tinha milhares de seguidores aí, todo mundo vendo a túnica dele. Mas não era o caso naqueles dias, e ele tinha que voltar para o seu pai, pelo menos esse era o plano. Mas a sua integridade o colocou naquela situação, porque independente da preferência do pai, ele era íntegro. Quando nós vamos ver a história dos filhos de Jacó, dos irmãos de José, sempre a história deles tem problemas de caráter, tem problemas morais. Sempre, sempre. É um que se dorme com a mulher do pai, é outro que acaba pegando uma mulher que ele pensa que é uma prostituta, mas quando vê é a nora. São uns lá que, no problema de Siquém, que eles fazem uma aliança com os habitantes de Siquém, acabam matando todo mundo. Sempre eles têm problemas de caráter diferente deles, tem José que é íntegro. Você está compreendendo? E foi por esse motivo também que os irmãos dele o odiavam. Então, assim, se a gente for pensar, apesar da preferência, que é uma coisa ruim, como eu falei, do seu pai, o pai estaria certo de constituir José como sendo o seu, digamos assim, o seu primogênito, né? De constituir José como responsável pela sua casa após a sua partida. Jacó estava certo, porque era a pessoa mais íntegra e capacitada ali para conduzir aquela família depois que ele se fosse. Essa é a questão. E aí vem uma outra coisa aqui. Então ele é vendido para os ismaelitas, né? Ele é vendido para os ismaelitas, e o capítulo 39, que o capítulo 38 vai falar inclusive sobre esse problema de um dos irmãos de José, né, com a sua nora. Mas enfim, no capítulo 39 diz assim, José foi levado para o Egito,
E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser próspero e estava na casa do seu dono egípcio. E Potifar viu, olha só, presta atenção, Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Foi como eu disse, a integridade de José o colocou naquela situação e o Senhor o abençoou. E nós vamos ver daqui a pouquinho que essa integridade ela não vinha de seu caráter, da bondade que havia nele em si, mas do seu temor a Deus. Mas é interessante que Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. A Bíblia chega a dizer que Potifar passou a não se preocupar com nada, só se preocupava com a comida. Você imagina o cara começar a ajeitar tudo, ser mordomo ali, cuidar de tudo. Ele era ainda um jovem. E a bênção de Deus tornou a casa de Potifar próspera por causa de José. Eu quero te dizer uma coisa, Deus muitas vezes nos coloca em lugares para que a bênção dele alcance esses lugares. E não é porque nós somos bons, mas por causa da aliança do Senhor conosco. Olha, eu não vou entrar naquele negócio aqui onde botar a planta do teu pé. Não é isso, porque inclusive esse texto vem bem depois. Mas a grande questão é que Deus quer nos usar para abençoar as pessoas. A grande finalidade de nós termos filhos de Deus, de nós termos uma aliança, o que o Senhor honrava na vida de José. Claro que Deus lhe deu um caráter, Deus gerou temor no seu coração, mas o que o Senhor honrava na vida de José era aliança. Nós vamos abençoar as pessoas no trabalho, na igreja. Você precisa permanecer íntegro, seja íntegro. As dificuldades da casa do seu pai, da sua família, não podem roubar a sua integridade, não podem roubar a nossa integridade. Ele era íntegro. E Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Deus colocou no lugar. Ele tem abençoado, prosperado esse lugar por causa da aliança dele com você. Agora a grande questão é que as pessoas vejam Jesus. Vejam a aliança de Deus sobre a sua vida. Certo, gente? Que elas possam perceber isso e falar assim. Porque o texto diz, né? Verso 3. Potifar viu que o Senhor estava com José. As pessoas precisam ver que o Senhor está conosco. Nós, como filhos de Deus, precisamos ser os melhores onde nós estamos. Você é um médico, seja o melhor do seu plantão. Você trabalha numa clínica, seja o melhor. Se você é uma secretária, você trabalha num setor, no supermercado, é um professor, é um motorista, seja o melhor. Você é um pastor. Você é um aluno. Nós precisamos ser os melhores. O que você faz? De repente, eu estou falando com alguém aqui que cuida da casa de um patrão, né? Como a gente fala hoje, é uma secretária, né? É uma pessoa que está cuidando, limpa uma casa. De forma honrada, não tem nenhum problema disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: Deus pode abençoar a casa dessa pessoa por causa de você. Não é porque você é bom, é por causa da aliança dele. Mas permaneça íntegro na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus abençoava aquele lugar. E é interessante, eu gosto muito desse texto, verso 3, que Potifar viu que o Senhor estava com José. As pessoas precisam ver que o Senhor está com você. Olha esse homem de Deus. Essa é uma mulher de Deus, ó, Deus está com ele, Deus está com ela. As pessoas precisam ver isso, que o Senhor está conosco. Porque não sou eu, mas é quem está em mim, o Espírito de Deus. Vocês estão entendendo? Nós temos uma grande responsabilidade, as pessoas precisam conhecer o Senhor. E é a partir disso, do caráter dele em nós, essa integridade. O verso 7 diz que depois de um tempo, no final do verso 6, capítulo 39, verso 6, o finalzinho diz que
José era de boa aparência, era um jovem bonitão, né? Era um cara bonitão. O verso 7 diz: assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque estou aqui. Tudo que tem, ele passou minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, como terei tamanha maldade e pecaria contra Deus? A Bíblia diz no verso 11, aconteceu que certo dia José estava na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então a mulher pegou pela roupa, né? O pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. E quando ela viu que ele tinha fugido, a Bíblia diz que ela gritou, vai, chamou os guardas, olha aqui, esse meu marido colocou esse hebreu aqui dentro da nossa casa para me humilhar, para humilhar a gente. Olha o que ele fez, e ficou com a roupa dele até que o marido chegou. E ela apresenta essa roupa ao marido e fala que é esse homem que tu colocou aqui. E aí a Bíblia diz no verso 20, né? E depois nós vamos comentar aqui, que o dono de José tomou então José e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. A grande questão é o seguinte: José, ele era íntegro, mas ele foi acusado injustamente. Deu errado, né? Porque a integridade, às vezes... Porque a gente fala assim, eu vou fazer tudo certinho, vai dar tudo certo. Nós temos que fazer o que é correto, não apenas para que tudo dê certo, mas porque nós tememos a Deus, nós tememos ao Senhor. Veja bem, essa é a questão. O que livrou José aqui de pecar foi o seu temor a Deus. Ele fala assim, né, no texto que nós lemos, ele fala: como eu vou cometer tamanha maldade, digamos assim, para com o Senhor dele e pecar contra Deus? Ele temia ao Senhor. Foi o temor de Deus, é o temor do Senhor que tem que estabelecer um padrão de vida para nós. Ele foi acusado injustamente, mas ele continuou sem pecar. Quantas pessoas tentam justificar os seus erros a partir das acusações? Olha, eu fiz isso porque... mas que essa mulher fica falando que eu sou assim, eu fiz mesmo, porque esse homem fala isso, porque essa pessoa diz que eu sou assim, meu pai, minha mãe, eu fiz mesmo. Não. Porque existem muitas pessoas que usam a sua situação difícil para justificar os seus erros, o seu pecado. E José, ele não apenas permaneceu íntegro, como ele fugiu do pecado. Existem momentos que nós temos que fugir. A Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Eu sou forte, eu consigo, não sei o quê. Depois dá errado. Ele fugiu. É claro que quando nós vamos analisar o texto, foram as vestes dele que ficaram nas mãos dela. E não as vestes dela nas mãos dele. E Potifar, quando viu aquilo, ele pegou, digamos assim, ele era escravo, certo? Ele era um servo. Eu não vou entrar aqui, as condições de escravidão do passado eram diferentes do que aconteceu no resto do mundo, principalmente aqui no Brasil. Então, vamos pegar a história, tá? Não vamos entrar aqui nos detalhes. Mas ele era um servo, ele era um escravo. O que aconteceria de um escravo tentar, digamos assim, possuir a força, a sua dona? Ela era dona dele. Ele seria morto. Será que não houve alguma dúvida ali em Potifar? Porque ele, ao invés de matar José, colocou na prisão, onde o rei, né, a prisão que era responsável, a responsabilidade dele, porque o texto diz que ele era o chefe da guarda, né? Então colocou onde o rei colocava também os seus prisioneiros. Mas é claro que isso também fazia parte de um plano, de uma providência de Deus. Aí vem uma questão. Primeiro que eu falei, permaneça íntegro. Mas aí vem uma questão. Quanto vale o sonho de Deus na nossa vida? Nós temos que permanecer íntegros. Você fala assim, meu Deus,
eu tenho feito tudo certo, ou sido acusado injustamente, mas permaneça íntegro. Há um plano, há um propósito. E ainda que você não possa ver agora, um dia o Senhor vai revelar, porque se não houver nada, nada aparente, tá? Você está deixando um legado para sua família, certo? Permaneça íntegro. Permaneça íntegro, que o temor do Senhor venha guardar os nossos corações. Nós não podemos errar nem fazer uso das nossas fraquezas, das dificuldades. Pensa comigo, seria bem mais fácil José ir para a cama com a dona dele, com a mulher de Potifar, e viver. Quantas vezes Potifar ia sair de casa, José ficar lá com a patroa? Ia ser, entre aspas, aí bem mais fácil viver uma vida ali. Mas ele faria isso, ele estaria em pecado e longe do propósito de Deus. Ele não seria o José que nós conhecemos hoje se ele tivesse feito isso. E às vezes nós falamos assim, eu fiz tudo certo e agora fui condenado injustamente. Foi o que aconteceu aqui. Mas Deus tinha um propósito. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Permaneça íntegro, em nome de Jesus. Tá? Que Deus te abençoe. Vamos para um próximo vídeo, então. Vai dando aí uns 20 minutos, viu? Deus abençoe. Vamos continuar.